SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Jogatina interrompida na Zona Sul. 25 pessoas, inclusive idosos, foram parar na delegacia. Resultado de operação em mais um bingo, desta vez em Copacabana. E também, exame de DNA confirma que corpo carbonizado é de Jandira da Cruz. A grávida estava desaparecida há quase um mês, depois de sair para fazer um aborto. E ainda, novo cartaz polêmico na Supervia. Dessa vez o texto fala sobre as multas que não são pagas. E a empresa continua atrás de quem está colando essas mensagens. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 24 de setembro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Idosos foram levados para prestar esclarecimentos durante a operação que fechou um bingo em Copacabana. Foram apreendidas máquinas caça-níqueis. As informações com a Daniele Correia. 25 pessoas foram levadas para a delegacia da divisão anti-sequestro e liberadas após prestar esclarecimentos. Os policiais apreenderam no bingo 23 máquinas caça-níqueis, monitores, R$280 em dinheiro, um caderno de anotações com registros de clientes e uma máquina de cartão de crédito que, segundo o delegado, será usada para chegar até o dono do estabelecimento. Com a apreensão de uma máquina da Cielo, nós vamos ter condições de identificar o responsável pelo bingo. A perícia esteve aqui na delegacia, abriu todas as máquinas, tirou a placa-mãe de cada uma delas e os noteiros, que são equipamentos importados e proibidos no Brasil. A importação do noteiro é proibida pela Receita Federal. Então, o responsável pelo bingo responde pelo crime de contrabando e crime contra a economia popular. A casa de jogos funcionava na Avenida Prado Júnior. 2 policiais vieram ao local, confirmaram a denúncia e acionaram mais 10 agentes. O bingo clandestino era aqui. Para conseguir entrar, eles tiveram que arrombar os cadeados. Os apostadores estavam todos trancados lá dentro. Os apostadores respondem pela contravenção penal. O que acontece é que o dono da jogatina, na hora em que a polícia entrou, trancou todos os idosos dentro de uma salinha, com medo da operação, para escondê-los, evidentemente, mas não conseguiu. E o que aconteceu é que foram levados para a DP, não teve jeito, né? A divisão anti-sequestro fez essa operação, segundo explicou a Daniele, conversando com o delegado, porque ultimamente não tem tido, graças a Deus, né, sequestros no Rio de Janeiro. Então, eles colocaram um aparato para fazer outras diligências. Dessa vez foi num bingo aí em Copacabana. Dr. Carlos Augusto Nogueira, bom dia. Os idosos foram para a delegacia e eles também vão responder agora? Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Eliane, não é questão de não haver ou haver sequestro. É porque quando uma delegacia é informada de alguma ocorrência, não dá tempo de você, às vezes, avisar a delegacia especializada naquele tipo de ocorrência. Então, ela mesma o faz. É isso que acontece na prática. E é mais uma caninha que a gente fala, né? Mais uma cana, mais uma prisão. Então, a gente faz e faz satisfeito. Respondem sim, Liane, respondem também por uma contravenção. Está lá no artigo 50, parágrafo 2º, salvo engano. Só que a pena é de multa. Não é uma pena de prisão. E é até engraçado, Liane, porque na lei de contravenções fala em 200 mil réis, 200 mil contos de réis. Então acaba não respondendo por nada, a verdade é essa. Para ver quanto é antigo, né? O jogo do bicho, o caça-níquel, tudo mais. Essa jogatina estava rolando solta já havia tempo, por isso que a polícia foi investigar, né? Foi chamada e acionada por vizinhos. Normalmente são pessoas daquela redondeza que já sabem que acontece isso e aí avisam. Eliane, normalmente são jogadores que perderam algumas grandes quantias, verdade? exatamente, Jogadores? Eles e parentes de jogadores que, por exemplo, eu tenho uma avó que está perdendo muito dinheiro lá, eu vou, como parente da minha avó, eu vou e faço uma delação à polícia. Então são pessoas inconformadas com a perda do jogo, tanto pessoas que perderam quanto parentes que observam parentes perdendo, né? Pessoas, entes queridos perdendo dinheiro. Mas a pena, ela é suficiente para deixar quem organiza esse tipo de jogo preso? Liane,
houve uma criação doutrinária. Antigamente, nós prendíamos por essa contravenção que era a GCRIM, que eram pequenas causas e não dava nada, porque a pena era menos de 2 anos. Agora, com essa criação doutrinária de colocar na lei da economia popular e pegar o noteiro, uma peça que é importada, que fica dentro da máquina. Quando a gente apreende a máquina, Eliane, só uma peça importa. Esse noteiro, uma peça pequenininha, que é importada, e aí nós colocamos no contrabando ou descaminho. Então a pena fica mais alta e aí a pessoa realmente vai presa. Foi uma criação doutrinária para começar a punir severamente essas pessoas. Essas máquinas normalmente são viciadas, não é? A pessoa acha que vai ganhar e tem horas que realmente ganha uma quantia, mas normalmente perde muito mais do que ganha. Por isso são chamados jogos de azar, né? A perda é certa. E um exame de DNA confirmou que o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Guaratiba é da jovem grávida que havia desaparecido na Zona Oeste ao fazer um aborto. Vamos ao vivo direto com Daniel Penafirme, que esclarece para nós. Bom dia, Daniel. Muito bom dia, Eliane. Os familiares de Jandira Madalena, a jovem que desapareceu após fazer um aborto, estão muito abalados com essa revelação de que realmente o corpo encontrado carbonizado em Guaratiba é o da jovem. A mãe dela, inclusive, está sob efeito de sedativos. Os familiares estiveram no fim da tarde, início da noite de ontem, aqui no Instituto Médico Legal, no centro da cidade, tentando liberar o corpo, mas não conseguiram fazer essa liberação porque existe ainda todo um trâmite, toda uma burocracia que deve ser cumprida em cartório. Agora, pela manhã, os familiares vão até o cartório agilizar essa papelada, essa burocracia, e a previsão é de que na parte da tarde a família de Jandira apareça por aqui no IML para fazer, enfim, a liberação do corpo. O sepultamento ainda não tem uma data e uma hora marcados. Vamos a mais detalhes desse assunto na reportagem de Fred Justo. O exame confirmou que o corpo carbonizado encontrado dentro de um carro é mesmo de Jandira Madalena dos Santos Cruz. A auxiliar administrativa, grávida de 3 meses, estava desaparecida há quase um mês, quando saiu para fazer um aborto. Para isso, procurou uma clínica ilegal. 4 pessoas estão presas. Um falso médico está foragido. O resultado do DNA saiu no mesmo dia em que Elisângela Barbosa foi enterrada. Elisângela Barbosa tinha 3 filhos e estava grávida de 5 meses. De acordo com a família, ela decidiu tirar o bebê porque não conseguia emprego. O procedimento teria sido feito nesta casa, que não levantava suspeita entre os vizinhos. É uma casa de família. O imóvel fica numa comunidade carente de Niterói. No local, a polícia encontrou remédios veterinários e seringas. E a polícia vai trabalhar nesses dias que vão vir para tentar identificar esses elementos biológicos que possivelmente vai indicar que foram feitos procedimentos abortivos dentro dessa casa. Uma mulher que se apresentou como faxineira da casa foi levada para a delegacia. Ela prestou depoimento durante 6 horas. Outras 2 mulheres, que seriam mãe e filha, e um enfermeiro já interrogado, devem ser indiciados. Infelizmente, isso destrói as famílias e esses 2 casos recentes evidenciam uma situação que acontece com muitas mulheres, né, em todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro. No caso específico da Jandira, nós já havíamos dito aqui desde o início que aparentava ser o corpo realmente dela, até pelas vestes, não é isso, doutor Carlos? O que eles fizeram, Liane? Nós havíamos comentado na época que era um profissional de polícia que tinha feito isso, essa armação pífia, ridícula, de retirar os membros, de queimar o corpo, retirar cada dentária, desferir disparos de arma de fogo no cadáver. Para quê? Para quem olhasse o cadáver e falar, pô, jamais vai ser aquela menina do aborto, porque está cheio de tiro, coisa e tal, o policial não ia entrar em contato com a delegacia. É uma coisa até amadora. Então, algum policial que tem conhecimento tentou fazer isso e não conseguiu. Agora, o detalhe é da pena, a gente estava conversando ali fora, a pena é duplicada, de 1 a 4 anos, vai para 2 a 8 anos, aborto, resultado morte. E esse procedimento que o fizeram no cadáver, vilipendiar o cadáver, ultrajar o cadáver, uma pena de 1 a 3 anos, é o artigo 212, também é punível, tá, Eliane? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque, infelizmente, a família fica destroçada com uma notícia dessas, né? Como o Daniel informou há pouco, vai ser mais tarde aguardada lá no IML a família da Jandira, assim como a outra jovem também que foi morta brutalmente, né? O corpo também encontrado lá em Niterói, uma lástima, né? Infelizmente, a gente não tem nem o que falar para confortar o coração dos parentes num momento como esses. E são mulheres que, numa tentativa desesperada, às vezes não sabe quem é o pai ou não tem como financeiramente criar um outro filho, acabam cometendo o aborto. Agora, nós já falamos aqui, doutor Carlos, é sempre bom enfatizar
que comete crime. Quem faz, quem pratica o aborto e a mulher também. A mulher também comete crime, Liane. Ela comete o crime e a pessoa que o faz também comete o crime. Agora, Liane, normalmente não são médicos, não são profissionais da medicina que atuam nesse tipo de crime. E os locais, por serem ocultos, são os piores possíveis. Não tem um pingo de higiene, não há material hábil para fazer aquilo. Então, tudo é errado. Então, é como se a pessoa estivesse se entregando à morte. Por quê? Porque é uma roleta russa. Você não sabe se vai sair vivo disso. Você literalmente não sabe. Sabe o que eu acho, Liane? É uma coisa polêmica. Eu sou contra o aborto, mas eu acho que deveria, para se acabar com esse tipo de morte, legalizar o aborto. Eu sou contra, mas tem que legalizar porque muitas pessoas morrem em razão disso. E ninguém fica sabendo agora que está sendo noticiado, Liane. E olha um dado interessante que o Daniel Penafirme tem para nos falar sobre a estimativa de abortos feitos só no estado do Rio. É muita coisa, né, Daniel? Exatamente, um levantamento feito pelo pesquisador Mário Gianni, do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, apontou que só no ano passado foram feitos pelo menos 67.544 abortos ilegais no estado do Rio de Janeiro. 67.544 dessas intervenções. E para cada 4 abortos que foram feitos, um terminou mal, com a mulher tendo complicações de saúde, tendo que ser hospitalizada aí às pressas em uma unidade do Sistema Único de Saúde. Ainda de acordo com esse levantamento, existem hoje pelo menos 185 clínicas clandestinas de aborto em todo o estado, sendo 87 delas só aqui na capital, Liane. É verdade. O que corrobora a afirmação de muitas pessoas, inclusive, doutor Carlos, aqui uma opinião que muitas pessoas concordam de que o aborto deve ser descriminalizado, é a informação de outros países que já fizeram isso, como é o caso do Uruguai, por exemplo. Lá, só para se ter uma ideia, eram 33 mil abortos ilegais e depois que passou a não ser crime, isso reduziu muito para 3 mil abortos. Então, é uma discussão que tem que ser feita amplamente, sem preconceitos, para que haja algum tipo de vislumbre no futuro que isso reduza, né? E no caso do Uruguai, por exemplo, as mulheres recebem assistência psicológica, por isso muitas acabam desistindo. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, criminosos morrem durante troca de tiros entre policiais do BOPE e traficantes do Complexo do Alemão. E mais, um novo cartaz polêmico é colado na Supervia. Não sai daí que eu te mostro já já. Se você busca atendimento médico de excelência, venha para o Assim Saúde. Possuímos o melhor programa de medicina preventiva para pessoas físicas e para empresas, o Special Life, reduzindo sensivelmente o absenteísmo e o custo para a sua empresa. Ligue agora para 2102-9797 e faça como milhares de cariocas. Escolha o melhor plano do Rio, Assim Saúde. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Tá precisando de dinheiro? A solução resolve. Aposentados ou pensionistas do INSS, 102 públicos estaduais e municipais, crédito consignado rápido e sem complicação. Ligue para a solução 3262-7800. A macarronada de domingo agora vai ter um sabor especial. Chegou a promoção Mão na Massa do Jornal O Dia. Você faz uma assinatura anual por apenas 10 parcelas de R$ 49,90 e leva para casa uma máquina de fazer massas de alta qualidade, leve, prática e fácil de usar. Ela vai te ajudar a preparar deliciosas e suculentas receitas. Ligue e assine 3295-4000. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. O Grupo Memorial é o maior grupo de empresas de assistência à saúde do Rio de Janeiro. Em 48 anos, teve um crescimento vertiginoso, pautado em bases muito sólidas. Tantas conquistas só foram possíveis graças à parceria com a população carioca, que sempre encontra no Grupo Memorial alta tecnologia médica e atendimento humanizado. Grupo Memorial, excelência em saúde. Já voltamos com o SBT Rio Manhã, agora são 7h14. E um novo cartaz polêmico é colado na Supervia.
No início da semana, nós mostramos aqui que um homem tinha colocado cartazes ironizando a superlotação nos trens. Daniel Penafirme, agora alguém atacou de novo. Exatamente, só não se sabe se foi o mesmo homem que afixou o cartaz da vez passada, da outra vez. Esse cartaz foi colocado na porta de uma das composições na última sexta-feira e as câmeras de segurança da Supervia flagraram o homem colocando aí esse cartaz, que dessa vez fazia ataques, digamos assim, um pouco mais ácidos à agência reguladora de transportes, que cabe aí a ela fiscalizar o serviço da Supervia. O cartaz dizia: a Supervia é isenta de pagar os milhões de reais em multas que deve aos cofres públicos, porque a AGETRANSP é uma agência reguladora de fachada composta por pessoas ligadas aos governantes e a empresários do setor de transporte. Eliane Borges, o pessoal realmente anda muito aborrecido com a Supervia e encontrou essa forma, digamos assim, um tanto quanto inusitada de fazer protestos. E só lembrando, né, Daniel, da última vez... houve um outro cartaz em que a Supervia também ficou desesperada procurando o paradeiro da pessoa que tinha colado, dizendo que nos horários de pico, quando o trem está, olha, superlotado, os passageiros teriam que colocar pessoas sentadas no colo. Isso é realmente polêmico, chega a ser engraçado a primeira afirmação. Agora, essa aí é mais crítica, mais ácida, né? De qualquer forma, eu acho que a gente tem que questionar também. A Supervia, claro, vai atrás de quem colou, mas a gente tem que questionar os dizeres. Daniel, você tem alguma informação nova para mim? Algum comentário? Por favor, diga. Vamos esperar agora o próximo cartaz, né? Vamos ver se vai ter um próximo cartaz e o que eles vão falar. Já foi a AGETRANSP, já foi Supervia, quem sabe o próximo cartaz não diz aí: traga o seu ar-condicionado de casa porque o do trem não funciona. A conferir. Você está dando sugestão, vamos ver. Olha, e a polícia e o Ministério Público fizeram uma operação para combater a compra ilegal de Vale Transporte. Na ação foi presa uma quadrilha que fraudava o Rio Card. As informações com a Daniele Correia. O objetivo era desmantelar a quadrilha que, segundo a denúncia, movimentou cerca de 36 milhões de reais entre 2010 e 2012. Os agentes foram cumprir 17 mandados de prisão. A polícia prendeu 11 suspeitos que atuavam nos municípios do Rio, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Nilópolis. Segundo o Ministério Público, o grupo abordava trabalhadores em locais de grande circulação, oferecendo dinheiro em troca dos vales. Compravam esses bilhetes únicos, várias refeições, com ágio dos trabalhadores, normalmente com ágio nos várias refeições de 16%, no bilhete único de 50%. Né? Aí ficava constatado o crime contra a economia popular. E quem vende esse por um valor tão irrisório, perdendo tanto, né, ele está, na verdade, é uma necessidade. Né? Os acusados faziam depósitos nas próprias contas bancárias ou aplicavam os recursos em pequenas empresas criadas para ocultar a origem do dinheiro. De acordo com a delegada responsável pelo caso, 96 contas correntes foram bloqueadas na lavagem de dinheiro. Várias empresas que foram abertas de fachada, utilizando vários laranjas para lavar o dinheiro desse crime contra a economia popular. E foram constatadas várias irregularidades e movimentações financeiras dessas pessoas físicas e dessas pessoas jurídicas. Tinha muita padaria, pizzaria. 6 estabelecimentos comerciais foram interditados, de um total de 15 utilizados pelo grupo. Os agentes investigam também uma possível participação de empresas de ônibus no esquema de venda ilegal dos vales. Pode ter a participação das empresas de ônibus. Vão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular. E quem vende os bilhetes muitas vezes está desesperado, precisando do dinheiro para comprar até alimentos. Mas olha a quantidade de pessoas que essa operação do Ministério Público e da Polícia conseguiu prender. Muita gente envolvida, para nós termos uma ideia de como o negócio era lucrativo e milionário, não é, doutor Carlos? É verdade, Eliane. E esse combate é muito bem feito quando há também infiltração policial. Pessoas disfarçadas que ficam nos arredores, filmando a ação delituosa, filmando tudo que acontece, inclusive, porque não há só essas pessoas, com todo respeito, Eliane, essas pessoas simples que foram presas. Há outras pessoas grandes que ainda deverão ser presas, até porque o montante de 30 e poucos milhões de reais não são esses pobres coitados que embolsaram isso tudo, até pelas vestes deles, né? Então, assim, é uma coisa que vai continuar e, com certeza, nós vamos ter boas novidades por aí. E tem que ir atrás das pessoas grandes mesmo. E esse esquema, como disse a Daniele, pode ter envolvimento de empresas de ônibus. É até interessante, né? Engraçado, porque a empresa de ônibus que tanto fala sobre a questão do Rio Card, agora poderia estar envolvida. Vamos avaliar, esperar o resultado então dessa operação, porque com certeza mais gente estará envolvida.
E parte de um reboco caiu de um prédio no centro do Rio. Vejam nas imagens, o prédio é bem alto e fica na Rua do Carmo com 7 de setembro. Pedaços do reboco caíram no meio da rua. Por sorte, ninguém passava pelo local na hora e não houve vítimas. Bom, imagina se uma pedra, como a gente está vendo aí, pedregulho, cai na cabeça de alguém. Ia ser um estrago, né? A área foi isolada pela Defesa Civil. E agora a Prefeitura está aguardando aí as autovistorias que os prédios têm que fazer. Muitos edifícios ainda não fizeram, ainda não contrataram essa autovistoria e falta fiscalização. A gente vê, no Catete, semana passada aconteceu algo semelhante, né? Parte de reboco também caiu na rua. Por sorte, não atingiu ninguém. E a polícia prendeu a chefe de uma quadrilha internacional que fornecia drogas e armas para favelas aqui do Rio de Janeiro. A reportagem é da Aline Grupilo. Morena do Pó é o apelido dado pelos comparsas à mulher que gosta de um bronzeado. Patrícia Fernandes Pereira, de 47 anos, foi presa na casa de veraneio na região dos Lagos. Era ela quem liderava todo o esquema. Poxa, eu não quero reportagem, eu não sou obrigada a isso. Pistolas, fuzis e drogas entravam no Brasil pelo Paraguai. Dali seguiam para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, era a Patrícia quem distribuía a droga para 2 grandes morros da zona sul da cidade. Mas o Complexo do Alemão, uma das maiores e mais violentas favelas do Rio, também estava no roteiro da quadrilha. A polícia ainda investiga o número de integrantes do bando e quanto a quadrilha lucrava. A Morena do Pó estava foragida há pelo menos 15 anos. As investigações mostraram que a traficante não tinha restrições. Patrícia trabalhava para todas as facções criminosas da cidade. A droga entrava nas favelas várias vezes por mês, em pequenas quantidades. Neida Conceição Cruz, conhecido como Facão, está entre os clientes do grupo. O bandido está preso. Outro comprador era Márcio José Sabino, o matemático. O traficante foi morto em 2002 durante troca de tiros com a polícia na Zona Oeste. Patrícia vai responder por importar e exportar mercadorias proibidas. A Morena do Pó estava ficando loira, inclusive, né? Não sei se para despistar ou se pelo tempo em que ela ficou sendo procurada, né? 15 anos já dá tempo de ficar com cabelos brancos e ter que pintar. Agora, uma mulher dessa passa aí num restaurante, você vê na rua, está acima de qualquer suspeita. Nunca vai imaginar que liderava o tráfico internacional de drogas, né, com conexões aí por São Paulo e tudo mais. Doutor Carlos, uma pergunta que muito se faz é que essas pessoas são presas e depois vem outro e ocupa o lugar. Como é que fica isso para a polícia? Acaba sendo difícil também, né? Porque você prende, depois estão soltos ou vem alguém e ocupa? Liane, quando você prende uma pessoa inteligente que tem uma ingerência dessa no grupo, na associação criminosa, você desarticula aquilo momentaneamente por 4, 5 meses até eles se reorganizarem. Isso é muito importante, porque quem também não foi preso e está ao redor dela, fica meio que a gente diz na gíria, boiando, e fica mais fácil ainda pegá-los. Então é importante esse tipo de prisão. Você ganha um fôlego de 4, 5 meses para você pegar o restante do grupo. E a Corregedoria do Estado do Rio vai investigar o comandante da Polícia Militar por enriquecimento ilícito. Também estão sendo investigados os bens do ex-comandante Coronel Alexandre Fontinelli. Quem conta é o Léo Santana. A mansão em Búzios, na região dos Lagos, está avaliada em mais de R$1 milhão. Segundo o Ministério Público, ela pertence ao coronel Alexandre Fontinelli, que está preso. O local seria usado para festas e para receber integrantes da quadrilha. Nesta terça-feira, policiais também vasculharam esta cobertura na Zona Oeste. O imóvel está em nome da mãe do coronel e outros 2 oficiais investigados. A ação apura denúncia de enriquecimento ilícito. O coronel Fontinelli é apontado como chefe da quadrilha que agia no batalhão de Bangu e extorquia comerciantes, mototaxistas e motoristas de van. Além de Fontinelli, outros 23 policiais foram presos. Agora, o Ministério Público quer que a cúpula da PM seja investigada. É que um dos policiais presos aceitou repassar informações sobre o esquema para ter redução da pena chamada delação premiada. Ele afirmou que os PMs recebiam a propina e repassavam para os oficiais. No depoimento, chegou a mencionar o pagamento de R$15 mil por mês aos comandantes do Estado-Maior. A denúncia é que realmente isso é uma praxe dos batalhões. É feito esse recolhimento e parte desse valor é remetido aí seria ao Comando Geral, né, e seu staff. A Procuradoria requisitou a instauração de procedimento administrativo disciplinar e sindicância contra os integrantes do Estado-Maior da PM.
O pedido refere-se ao comandante-geral, Coronel José Luiz Castro Menezes, e aos chefes do Estado-Maior. Em nota, o comandante-geral informou que está à disposição para explicações, assim como os comandantes do Estado-Maior. A Corregedoria ainda não recebeu o pedido do Ministério Público. Nessas investigações, quando alguém abre o bico para falar, para dizer quem estava participando, acaba sendo beneficiado pela delação premiada. Explique, por favor, isso melhor para nós, doutor Liane, Carlos. é mais ou menos isso. A delação premiada, ela diminui, minora a pena daquele que contribui efetivamente para a elucidação de mais crimes, mais criminosos, prisões de mais criminosos, mas tem que ser efetiva, tem que ser verdadeira. Às vezes o preso, no desespero, ele começa a delatar pessoas e inventar fatos para que tenha a pena reduzida. E depois esses fatos se mostram inverídicos. E aí ainda responde por esses crimes. Liane, ele falou que todos os batalhões mandavam dinheiro para o alto comando. Com todo respeito, só quem não é policial para acreditar num negócio desse. Com todo respeito. Sabe por quê? Porque numa troca de batalhão, quando o comandante cai, porque você de vez em quando é substituído porque não está trabalhando bem, se ele mandasse dinheiro para o coronel, para o comandante-geral, sabe o que ele ia falar, Liane? Peraí, eu estou mandando dinheiro, vou cair não, vou berrar, hein? Eu vou explanar, como se diz na gíria, vou falar para todo mundo o que eu estou fazendo. Então, o insatisfeito iria falar. São mais de 100 batalhões. Você acha que não ia ter um insatisfeito que mandava dinheiro? Você está pagando, como diz naquela brincadeira, o cara está pagando, como é que o cara vai me tirar? Então, isso é só para... E outra coisa, ele ouviu dizer de uma outra pessoa que mandava dinheiro para o alto comando. Eu acho que isso expõe a instituição, isso não deveria ser divulgado, isso deveria ser investigado internamente e duramente investigado, mas não divulgado, Liane, porque você expõe a instituição e às vezes não é nada disso. Vamos esperar, né, doutor Carlos? Muito obrigada mais uma vez. Liane, eu gostaria de mandar um beijo. O Cauê é meu amigo lá da Barra da Tijuca e diz que tem a melhor esposa do mundo. É a Daiane Nobre Cruz. Parabéns para o casal, que vocês sejam muito felizes. Obrigado. Obrigada, doutor Carlos. E vamos para mais um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. Daniel Penafirme. Liane, previsão de tempo bom hoje em todo o estado, previsão aí de céu claro, passando a parcialmente nublado, mas sem chuva. A temperatura varia entre a mínima de 15 e a máxima de 33 graus. Pôr do sol acontece às 17 horas e 39 minutos. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. O Memorial Saúde é um plano inteligente. Nosso plano ambulatorial cobre 95% das necessidades médicas de uma pessoa. Por isso, o Memorial Saúde tem preços acessíveis. Consultas e exames em todas as especialidades. Atendimento humanizado de urgência e emergência com alta tecnologia médica. Faça você também uma escolha inteligente. Ligue agora para o Memorial Saúde. 3475-7500. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Nos dias 25 e 26, a Ricardo Eletro vai testar sua capacidade operacional para Black Friday. Produto, preço, atendimento serão colocados à prova. Prepare-se. Você terá acesso a descontos praticados somente na Black Friday. Hack gigante, sucesso de vendas da Black Friday 2013. Quinta, no teste operacional, 98. É hack por 98. LED 39, a mais vendida na Black Friday. O Ricardo vai superar o preço. 998. A partir das 9 da manhã. Ricardo Eletro. O número de ganhadores da Telecena no Rio de Janeiro não para de crescer. Comprar uma, não ganhei, não vou comprar mais. Não, continuo comprando para acreditar que ganha. Aproveite que tá fácil ganhar e garanta já a Telecena de primavera. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Atenção na hora certa, agora são 7 horas e 29 minutos. Um criminoso morre durante troca de tiros entre policiais do BOP e traficantes no Complexo do Alemão. E a polícia prendeu um homem na Cidade Alta com drogas e uma pistola 45mm. É o nosso Giro da Madrugada com a repórter Daniele Correia.
Rogério Cortez Duran, conhecido como Zé Bigu, gerente da indolação da Cidade Alta, em Cordovil, foi preso por policiais militares do 16º Batalhão de Olaria. Ele estava em um mototáxi e assim que avistou a viatura da PM, o traficante tentou fugir. Houve troca de tiros, mas Zé Bigu acabou capturado. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 45mm com 9 munições intactas e drogas. Ainda na noite de ontem, policiais do BOPE faziam um patrulhamento na rua Paranhos, no Complexo do Alemão, quando um homem atirou contra os agentes. Durante a troca de tiros na Travessa Laurinda, o criminoso não identificado foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas morreu depois de dar entrada na unidade. Com o homem, os policiais apreenderam uma pistola 9mm. As ocorrências foram registradas na Delegacia da Penha. E eu fico por aqui. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.